Boa noite. Passaram-se 2 semanas e cá estamos nós novamente para lhe mostrar a vida, a dinâmica e o dia-a-dia da Assembleia Nacional. Nos próximos 15 minutos vai poder acompanhar a audiência que o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, concedeu ao seu homólogo da Guiné-Bissau, a aprovação da Conta Geral do Estado pelos deputados da 1ª e 5ª Comissão e, por fim, as incidências da interrupção do debate mensal sobre o salário mínimo nacional. A sua presença é indispensável, por isso, não saia daí. Cipriano Kassamá, presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, foi recebido a 1 de junho no Palácio dos Congressos pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. A retomada das relações entre os dois países foi um dos temas abordados pelos homólogos. Faço essa visita a Angola imbuído de muita esperança, de vermos retomadas as relações já existentes que víamos já desenvolvendo entre Angola e a República da Guiné-Bissau. Eu estou imbuído de muita esperança, como eu disse. Espero que Angola retome em todos os níveis toda a cooperação no âmbito do desenvolvimento socioeconômico da República da Guiné-Bissau, quer ao nível de Bauxita, Angola, quer ao nível de águas profundas do Porto de Buba, quer ao nível da reforma da defesa e segurança. Em nome do seu país, o presidente do Parlamento da Guiné-Bissau desculpou-se publicamente aos angolanos pelo incidente ocorrido entre os dois Estados a quando da retirada das Forças Armadas angolanas e da Polícia Nacional que integraram a missão militar angolana na Guiné. Em nome do povo da Guiné-Bissau, porque trago comigo a vontade inequívoca do povo da Guiné-Bissau, de todos os partidos políticos com assento parlamentar e sem assento parlamentar e de todas as autoridades para falarmos com a autoridade angolana e pedir desculpas ao povo de Angola pelos acontecimentos vergonhosos e tristes de 12 de abril de 2012. Angola, como eu disse, esteve no nosso país a trabalhar desinteressadamente e esses acontecimentos abalou o povo da Guiné-Bissau e o seu próprio desenvolvimento. Cipriano Kassamá afirmou ainda querer aproveitar a experiência angolana no domínio parlamentar, pois a nível da África, Angola é um exemplo a seguir. A experiência angolana no domínio do parlamento é conhecida, não só no domínio da reforma do parlamento, mas também no domínio da Constituição da República, como é óbvio. Nós neste momento estamos a fazer a revisão da Constituição da República, a reforma do Parlamento ao nível do nosso Parlamento e também tivemos a oportunidade já há 10 dias de empossar uma Comissão Nacional da Reconciliação, caminhos para a consolidação da paz definitiva na Guiné-Bissau. E Angola tem muita experiência nesse domínio. Os parlamentares angolanos apreciaram e aprovaram o relatório de execução orçamental e a conta da Assembleia Nacional referente ao ano de 2013 durante a 8ª reunião plenária ordinária da Casa das Leis. Apresentado aos deputados pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, o documento espelha o conjunto de operações financeiras realizadas pelo Parlamento no ano de 2013. O presente relatório demonstra um conjunto de operações executadas no ano econômico 2013, tendo como instrumento de apoio o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado e do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Estado, assim como do PMR. Durante o ano econômico 2013, o Orçamento da Assembleia Nacional sofreu um ajustamento tendo em conta a persecução dos objetivos definidos neste período. O referido ajustamento consistiu, por um lado, no reforço orçamental por contrapartida interna e, por outro, foi aprovado um orçamento suplementar para a cobertura dos encargos decorrentes
da realização da 4ª reunião da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, AP-CPLP. No dia 21 de maio do corrente ano, os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na generalidade o projeto de resolução que aprova o plano das tarefas essenciais para a preparação e realização das eleições gerais e autárquicas. O plano de tarefas essenciais surge na sequência dos pronunciamentos da Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e da inquietude manifestada pelos diferentes partidos políticos, e não só, sobre a problemática das eleições autárquicas em Angola. Reconhecendo que este conjunto de tarefas se reporta apenas às essenciais, julgamos que muitas outras terão de ser levadas a cabo, quer pelos demais órgãos de soberania, quer mesmo por esta Assembleia, que no decorrer dos seus trabalhos se deparará com a necessidade de aprovar leis que visarão concretizar dispositivos constitucionais ou acelerar a apreciação de matérias já em curso, como sejam aquelas que se reportam ao pacote legislativo da comunicação social. Por essa razão, entendemos que as propostas ou a contraproposta subscrita pelos partidos da oposição aqui representados na Assembleia deve ser acolhida, pode ser acolhida. Com 166 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, o Plano de Tarefas Essenciais para a Realização das Eleições, uma iniciativa legislativa do MPLA, segue agora para discussão nas comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional. Nós hoje acabamos de assistir a um bom exercício de concertação de posições que vai nos permitir dar um passo importante no caminho de preparação de todas as condições para a realização de forma harmoniosa, responsável e transparente das eleições gerais e autárquicas. Os partidos da oposição com assento parlamentar viram acolhidas as suas contribuições pelo MPLA. O MPLA fez propostas de tarefas. Nós entendemos que essas tarefas tínhamos que dar também a nossa contribuição. E demos esta contribuição, entramos em alguns acordos de algumas questões. Quer dizer, no fundo, nos entendemos e ficamos todos de acordo que é necessário que façamos um trabalho conjunto. Bom, desta vez chegamos ao consenso. Chegamos ao consenso porque teríamos de aprovar uma proposta do plano de tarefas essenciais para a preparação e a realização das eleições gerais e autárquicas. Pronto, houve uma proposta de um calendário de tarefas a serem executadas com vistas às eleições gerais e autárquicas, produzido pelo MPLA. Nós, partidos da oposição, discutimos esse documento, tratamos de aproveitar todas as ideias positivas que o documento continha e lançamos também algumas ideias à volta desta questão, que felizmente, desta vez, foram devidamente ponderadas por parte do partido maioritário, que as acolheu, bom, com algumas contrapropostas outra vez, mas chegamos a um consenso. O que ocorreu é que a UNITA e os partidos da oposição ontem trabalharam todo o dia e puderam escalpelizar ponto a ponto aquela que era a proposta do MPLA e decidiram avançar para uma contraproposta que tem alguns pontos retirados da proposta anterior e tem também a inserção de alguma matéria de forma um pouco mais objetiva relativa às questões das autarquias. O que aconteceu foi de nós termos aceite contribuições que a oposição fez ao nosso documento de base, que se resumiram exatamente em 4 questões. A primeira foi proporem a retirada de um ponto que tratava das comissões de moradores.
A segunda teve a ver com o ponto sobre a evolução de comunas para municípios, tudo sobre essa matéria. O terceiro ponto teve a ver com a questão do estudo da legislação sobre a oportunidade da criação das autarquias. Qualquer um destes 3 pontos tem respaldo constitucional. Nós entendemos é que, para este plano de tarefas, a retirada desses 3 pontos não criava nenhuma complicação à aprovação do plano. E por isso aceitamos que esses pontos fossem tratados de outra maneira. O quarto ponto que a oposição apresentou foi a redação ou a tentativa de estabelecermos um timing já para a realização das eleições autárquicas. E nós apresentamos, obviamente, a correção com um texto que foi aceito e que fez criar então esse consenso. Ou seja, o consenso resultou do facto de nós termos aceito as contribuições que vieram da oposição à nossa proposta. Sob proposta do grupo parlamentar da Casa CE, os deputados voltaram a reunir no dia 22 de maio para o debate mensal, que desta feita versava sobre o salário mínimo nacional. O trabalho é a atividade que envolve esforço físico e mental, com o fim de produzir bens e serviços para a satisfação das necessidades humanas. Por outro lado, a função social do salário é a de gerar riqueza na sociedade, propiciar postos de trabalho e o desenvolvimento sustentável do país. Resumindo, o trabalho e o salário dignificam o homem, pois permite a sua integração econômica e social. A fixação do salário mínimo tem como objetivo fundamental assegurar a proteção e bem-estar social aos trabalhadores, de modo a garantir a cobertura das despesas básicas para si e sua família, ou seja, o salário mínimo deve responder à satisfação do bem-estar do cidadão. Assim, pode-se definir o salário mínimo nacional como o menor salário que um trabalhador a tempo inteiro ofere num país específico, definido na legislação nacional e juridicamente vinculativo. No nosso país, segundo mostra o balanço do MAPTES, o montante do salário mínimo nacional único garantido em 2014 passou a ser, nomeadamente, agricultura 15.003 kwanzas, transportes, serviços e indústria transformadora 18.750 kwanzas, comércio e indústria extrativa 22.504 kwanzas e 50 cêntimos. Mal se tinha iniciado o debate, o grupo parlamentar da UNITA solicitou um ponto de ordem. Muito obrigado. Dizia eu que tinha sido solicitado a intervir por solicitação dos jornalistas que estão impedidos de recolher sons do debate hoje. Eu gostaria de saber porquê é que eles não podem recolher o debate de hoje. Reagindo ao ponto de ordem solicitado pela UNITA, o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, lembrou aos deputados o que tem sido a regra na Assembleia Nacional. Os jornalistas sabem como conseguir os sons do debate. Eles coordenem com os serviços da Secretaria-Geral. Tem sido sempre assim. Ato contínuo, o deputado da Casa CE, André Mendes de Carvalho, solicitou a suspensão do debate por 15 minutos para consultas. Ao abrigo do artigo 122 do Regimento da Assembleia Nacional, uma interrupção da reunião por 15 minutos para a consulta. Passaram-se os 15 minutos e, de regresso à sala, viu-se então o início do fim de um debate que morreu prematuro. A oposição condicionou a sua participação no debate à transmissão em direto pelos órgãos de comunicação social. Portanto, gostaríamos de apelar, depois de uma sessão tão proveitosa como foi a de ontem, que o Sr. Presidente até chamou de milagrosa, seria mau hoje, quer dizer, passarmos de 8 para 80. Gostaríamos de apelar à sua boa vontade, a ver se podemos corrigir isso. Eles estão lá em cima, ligam o seu gravador, transmite, portanto, aquilo que estiver a gravar. Gostaríamos de ver se isso é possível, Sr. Presidente, para não chegarmos aqui a uma atitude drástica, mais uma vez, sem necessidade. Foi então convidado o secretário-geral da Assembleia Nacional a esclarecer a questão da transmissão em direto dos debates. Tem sido regra aqui na Casa que as sessões plenárias, somente as declarações políticas e na análise do Orçamento Geral do Estado, têm sido transmitidos em direto.
Todas as outras sessões não têm sido transmitidas em direto. Portanto, nós estamos somente a cumprir este princípio, esta regra aqui de casa. O que nós fizemos e temos estado a fazer, e todos os órgãos sabem que no final de cada sessão plenária lhes é colocado à disposição o material todo do decurso de uma sessão. Agora, transmissões diretas não têm sido autorizadas em momento algum. Mesmo com as explicações do secretário-geral, a oposição mostrou-se inflexível e, apesar de ter sido uma proposta da Casa CE, os deputados dos partidos da oposição, nomeadamente UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, prescindiram das intervenções que deviam ter feito sobre o salário mínimo nacional e abandonaram a sala. No exterior da sala do plenário, ouvimos as reações dos parlamentares sobre o ocorrido. Nós não abandonamos a sala, nós abdicamos foi do direito de intervir. E eu devo dizer que, com uma certa surpresa grata, vimos também o presidente da bancada do MPLA dizer que os deputados do MPLA, nesse contexto, também não interviriam. E nós, em solidariedade com os jornalistas, e porque entendemos que o povo tem o direito de saber, tem o direito de conhecer o que se passa numa sessão pública do Parlamento, abandonamos a sala. Nós, grupo parlamentar do MPLA, viemos preparados para ter esse debate, como sempre o fizemos, mas fomos surpreendidos com esta atitude radical da oposição, no sentido de ou a imprensa fazer a transmissão em direto ou não haverá debate. O problema é que, quanto a isto, os líderes parlamentares fizeram várias reuniões para tratar do problema da transmissão em direto. E nessas reuniões definimos quais eram as matérias que poderiam ser transmitidas em direto. Declarações políticas, OGE, etc. E acordamos isto em conferência de líderes e não consta da decisão que os líderes tomaram a cobertura em direto dos debates parlamentares. Os debates têm acontecido, têm decorrido normalmente. Hoje pretendeu-se fazer um aproveitamento político introduzindo esse elemento novo como uma condicionante para que o debate prosseguisse. E é com os esclarecimentos sobre as transmissões em direto das sessões no Parlamento angolano que terminamos o programa de hoje. Voltaremos dentro de 15 dias, tal como prometido. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.